Faço uma pergunta para vocês. Quem é que está cantando essa música? Minha convidada, será que ela acerta? E aí, quem está cantando, doutora Valéria Marques, André, essa essa ficou música? fácil pelo conhecimento da música. Essa é a Xuxa cantando, música da nossa infância. Voz que traz E, lembranças. e você era fã da Xuxa? Ah, quem não era fã da Xuxa década de 80 e 90, né? Com certeza. Pois é, hoje eu tenho a honra, né, de ter aqui comigo no Jornal da Paraíba, no Saúde Alerta. Eu tenho a minha amiga, colega de turma, né, Valéria Brandão Marques. Seja muito bem-vinda, Valéria. Nesse dia, né, a gente poder, hoje particularmente, a gente comemora o Dia Mundial da Voz, né, a Semana da Voz. E Valéria, ela é uma pessoa super entusiasta, né, como todo bom otorrino, ela é bem entusiasta pela voz, né, pelo cuidado da voz, também é minha colega de turma. Então seja muito bem-vinda, Valéria. André, é um prazer enorme estar aqui. Dia Mundial da Voz. A gente tem esse som que nos acompanha a vida toda, que é justamente o slogan da campanha desse ano da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. E você, como otorrino, você conhece muito bem voz, né? Ah, com certeza. Não só conheço, como sou encantada. Pois é, Valéria, ela é minha otorrino, né, colega de turma, ela me conhece muito bem a minha voz, né? Inclusive ela já fez uma laringoscopia, né? Ela conhece bem minha voz e vamos ver se ela é uma boa, realmente uma boa otorrino. Posso fazer um teste, Valéria? Pode fazer, André, topando. Então, quem é essa pessoa? A voz é inconfundível da Xuxa. Essa daí ficou fácil. Pois é, a Xuxa. Agora essa voz. Mas, André, a questão da consulta era mais para a questão da intimidade é fogo, né? André, essa ficou Intimidade é fácil para fogo. mim. Essa daí também é uma música, uma voz que me acompanha há muito tempo. Essa é a voz da minha irmã. Essa é E a às vezes voz ela perturba nessa da voz. minha irmã Clarice. Essa voz, ela me acompanha tem um tempo também, viu? Vocês que estão em casa, vocês vão ver o vídeo, Valéria só vai ouvir a voz. Ela vai dizer sim ou não, né? Aquelas provas de, né, que sim, não, né? Meu coração não se levou, nem se encheu E André, essa tá difícil. pois vejo do céu. Ai, quem for fã vai ficar chateado de eu não saber quem é. Olha. Eu vou mostrar aqui na câmera e vocês estão vendo em casa. Ai, que lindo, gente! Eu pensava que era cantor famoso. Olha, mas eu sou famoso. Para, que lindo! Pois é, eu digo, Valéria, né, Amei. que a voz, né, a gente sabe, mas a voz, ela é muito massa, né? Porque a gente reconhece as pessoas pela voz. No meu caso, você não me conheceu, né? Mas a voz emociona, a voz Você falou que informa, eu a te, voz. falou que eu te conhecia tão bem, né? E chega esse momento e você, mas é que era a sua voz cantada. E a gente muda muitas vezes Ah, a voz quando a gente está em voz cantada. pois é, mas a voz informa, acolhe e também adoece, né? Às vezes a gente entende que algumas doenças da voz elas acabam manifestando alguns problemas do nosso corpo, como também o inverso é verdadeiro, né? Quantas vezes a gente nota, tá tão borocochô, tá tão com a vozinha mais triste. A nossa voz, como você falou, que é o tema da campanha, ela diz muito sobre a gente, diz muito sobre a nossa história, sobre os nossos hábitos, não é, Valéria? Ela fala muito sobre os nossos altos e baixos. A voz ela transmite sem dúvida nenhuma emoção e ela sofre inclusive. O estresse, ele prejudica a voz e pode causar inclusive períodos de afonia, de você não conseguir falar, que são as disfonias funcionais. A gente percebe alegria na voz da pessoa, a gente consegue perceber o medo. E outras características que a gente tem da voz também, André, que eu acho fantástico, é porque a voz ela muda com o tempo. A fala de uma criança é muito diferente da fala de um adolescente ou de um pré-púber, e principalmente os meninos, durante a fase de muda vocal, e depois já com voz estabilizada como adulto, e depois a voz do idoso, que é uma voz também tão marcante. Então a gente consegue reconhecer não só o estado emocional que a pessoa está baseado na voz, como também a idade, o sexo, baseado só na forma como a pessoa está
expressando ali naquele momento através da fala. Valéria, eu tenho uma relação, você me conhece, pelo menos laringoscopicamente falando, né, que é um exame que vê as pregas vocais, mas eu tenho uma relação difícil com minha voz, sabe? Eu acho que eu me aceito melhor de um tempo desse pra cá, né? E aí é tão interessante, Valéria, que eu que tinha vergonha, né, eu tenho uma voz rouca, eu hoje me vejo no rádio, fazendo televisão, me aventurando, até cantando nas brincadeiras. Mas eu queria que tu falasse para as pessoas de casa o que quer dizer essa minha voz rouca. Pois é o interessante que o otorrino, ele que tem esse trabalho mais intenso com a laringologia, que é justamente o estudo da voz e da laringe, a gente começa a perceber no ouvido. Então a gente ouve a voz do paciente e a gente já consegue, nessa sutil alteração, muitas vezes, já imaginar como que está o funcionamento das pregas vocais. No seu caso, André, mais do que uma voz rouca, ela é uma voz áspera, uma voz rugosa. Porque a voz, a gente usa esse termo de rouquidão como a única forma de uma voz alterada, mas na verdade a gente tem outras várias descrições para a voz, como rouca, áspera, astênica, tensa, instável, soprosa. E a sua voz, ela tem a gente verificou isso e eu já imaginava encontrar alguma das chamadas alterações estruturais mínimas da laringe, que é essa má formação, vamos falar assim, ou uma formação não totalmente completa, da laringe ainda em período embrionário. E no seu caso é um chamado suco de prega vocal, que causa exatamente essa aspereza e rugosidade na voz, esse pequeno escape de ar também. Mas eu acho que a voz, ela traz essa característica. E para mim a sua voz, ela já é a sua voz característica, né? Por isso que essa aceitação que você teve hoje como um grande comunicador que você é também. Grande, gordo. Não, grande de incrível mesmo. E como comunicador, você assumir a sua voz e se expressar da sua forma é fantástico. Val, a gente já se conhece há mais de 26 anos, né? A gente começou a faculdade em 99, pessoal. Esse ano a gente comemorou 20 anos de formados. De quando você me conheceu para hoje em dia, o que é que minha voz mudou? Eu acho que hoje você melhorou muito, mais até do que voz, você sem dúvida, com toda essa bagagem que você vem carregando dentro da comunicação, eu acho que você melhorou muito a sua articulação, a sua fala, até mais do que a voz especificamente. Você aprendeu a lidar com as questões de limitações, às vezes, que a sua voz pode sim lhe trazer, mas principalmente você aprendeu a utilizar o instrumento como um todo, não só a voz, mas também a fala, as pausas, as ênfases durante a fala. Isso tem Vanessa Pedrosa por trás disso, né? Um grande Você. Inclusive, eu vou beijo para. parabenizar a sua fonoaudióloga, que aqui antes da gente começar a nossa conversa, você fez seus aquecimentos Exato. vocais. Olha. Não é pouca, olha Né? aí. Lax Vox, né? Depois. Olha, você tá Mas olha vendo? só, Val, por que é que eu tô te perguntando isso? Você, 26 anos que eu sou rouco desde criança. Mas aí tem muita gente, né? é, que eu acho que você, como otorrino, eu, como médico, a gente precisa deixar claro para as pessoas quando é que mudança de voz chama atenção e, opa, deve ser algo mais sério. Sem dúvida nenhuma, a rouquidão que persiste durante 15 dias, mais que 15 dias, tem que ser o primeiro alerta. A gente pode ficar rouco, André, por diversos motivos. A gente pode ficar rouco porque a gente está no quadro viral de um resfriado e faz uma laringite e fica rouco ali alguns dias. A gente fica rouco por abuso vocal, foi para uma festa, um ambiente com muito barulho, acabou forçando um pouco mais a voz. Tudo bem. Mas se você persiste com essa alteração de rouquidão por mais do que 15 dias, a gente já tem que pesquisar um motivo por trás dessa alteração. E que muitas vezes as pessoas têm medo de procurar um médico por medo do diagnóstico. E que nem sempre vai ser um diagnóstico grave. Às vezes são coisas simples, como uma lesão extremamente comum em pessoas que precisam utilizar-se muito da voz, como professores, comunicadores, radialistas, cantores, que são os nódulos vocais, que são os calos, os famosos calos de prega vocal. É uma doença muito comum, que traz muita restrição, principalmente em professores que chegam ali final do dia, final da semana, praticamente não conseguem mais se expressar,
percebem fadiga vocal, dores na região da Não, musculatura. eu fico morto de cansado o dia todo, né? Cansa você falar muito e principalmente quando você não tem uma estrutura adequada, uma acústica, um número de alunos adequados, né? Aí soma-se a isso o estresse de estar em sala de aula, e tudo isso favorece uma lesão traumática, que são os calos vocais. Que tem E cura, esse né? tratamento tem cura, e é com fonoterapia. As pessoas têm muito medo de diagnósticos, imaginando que vai envolver cirurgias ou vai envolver doenças graves, e nem sempre esse é o caso. Um alerta fica especialmente para as pessoas tabagistas, e principalmente se associadas ao etilismo crônico, porque esse é um grupo de destaque em questões de relações de alterações de voz, porque esse grupo tem sim um risco maior das lesões malignas, e esse é um grupo que realmente tem que procurar mais precocemente. Então, logo perceba a alteração da voz, procurar um médico otorrinolaringologista, fazer uma laringoscopia, que é um exame super simples, você fez, você viu que não tem nada demais. É um exame rápido, pode ser um exame um tanto Eu goifei um desconfortável, monte de mas vezes ele porque não precisa de grandes dá preparos, ele não tem, um é um exame reflexo de rápido, náusea, e mas não é principalmente um nada do exame que outro traz mundo, não dói respostas, não é nada, é verdade? super rápido. Valéria? Valéria? Oi, 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 oi. Voltei. Eu acho que deu probleminha, Voltou mas vamos agora. lá, voltar Foi, daqui. voltou. Aí consegue, Sim, né? aí a gente tu tá falando da Da laringoscopia, né? laringoscopia. Isso. Exato. Então, o exame de laringoscopia, que é um exame simples. Eu falo simples porque ele não precisa de grandes preparos. Ele é um exame feito ali no consultório mesmo, durante a avaliação do otorrino. Ele pode ser um exame que traz algum desconforto, principalmente para pacientes que têm um reflexo nauseoso mais intenso. Mas ele é um exame rápido. E principalmente, André, ele é um exame que traz respostas. E é essa resposta que a gente precisa para que a gente possa agir da forma mais adequada. Valéria é irmã de Lavínia, que é fonoaudióloga, né? E aí, qual é a relação de vocês, não como irmãs, que eu sei que vocês se dão muito bem, mas qual é a relação do fonoaudiólogo com o otorrino? Eles vivem em pé de guerra, brigando, se matam? Como é essa relação desses dois De forma profissionais? alguma. Eu acho que não tem como a gente falar de voz sendo otorrinolaringologista e não trazer a fonoaudiologia junto. Inclusive parte, de avaliações, como da parte não só de voz, mas de deglutição, ou de vozes mais complexas, porque quando a gente fala da sua voz, ela na realidade não é uma voz com alterações, existem vozes muito alteradas, André, e Muito que piores, né? manobras muito mais Muito piores complexas, que essa. mais complexas, mais complexas e de tratamentos mais complexos. E muitas vezes a gente, durante o exame físico, a gente precisa do fonoaudiólogo durante uma laringoscopia para que ele possa avaliar algumas manobras que ele precise fazer, exatamente como que está se dando esse fechamento, para ele utilizar os exercícios adequados. Não existe trabalho de voz sem o fonoaudiólogo ali junto, mesmo que o tratamento não seja exclusivamente fonoaudiológico. Muitos não É são. como fisioterapeuta e ortopedista, né? Exato, a gente precisa no pós-operatório para reabilitação desses pacientes. Então, assim, eu não consigo entender como pode existir qualquer tipo de arestas entre especialidades da saúde que são tão afins. Valéria, eu dou aula, né? Eu faço um monte de coisa com a voz e eu tenho alguns cuidados. Por exemplo, eu tenho alguns exercícios, Lax Vox, ele dá uma. Mas eu preciso beber mais água. Tem um monte de exercício que a Vanessa prescreve, tanto para tratar, como também para aquecer e desaquecer, né? Você viu que eu estava aquecendo a voz antes. Perfeito. E as pessoas de casa, né? Então, o que é que a gente pode orientá-la? E, ao mesmo tempo, eu queria perguntar aqueles mitos, né? Gengibre, é, pastillas, o que é que a gente pode falar sobre tudo isso? O que é Então, verdade e o que é fake news? primeiro, o que a gente precisa fazer são condutas simples. Primeiro, respeitar o seu tom de voz, nem falar muito acima, nem falar abaixo. É interessante, tanto gritar como sussurrar são lesivos à laringe. Outra coisa interessante é a hidratação.
que na realidade faz bem para tanta coisa, mas que para a saúde vocal e para o movimento mucoondulatório, que é o que as pregas vocais fazem no momento que a gente está falando, elas precisam estar úmidas, e isso a gente só vai conseguir com uma hidratação adequada. Uma outra questão Café. são as... Pois é, o excesso do café, até pela temperatura e pelas substâncias, não é tão interessante, principalmente se você tiver sintomas gástricos relacionados à ingesta do café, porque o Gelo. aumento do ácido gástrico, ele vai trazer também um processo inflamatório muito comum, rouquidão, pigarro, tosse seca, em pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, não é? E o gelo, Valéria? Que tem gente que diz, eu não posso gelado que você fica rouco. É uma pergunta muito comum, né? Inclusive para criança. Doutora, pode gelado? Aí o pai diz que sim, a mãe diz que não. Mas o gelado ele é muito individual na realidade, André. Não existe uma regra. O gelo ele não vai ser o vilão para todo mundo. Mas aquelas pessoas que percebem que quando ingerem o gelado, percebem que a voz dificulta, que sente dor, que fica mais desconfortável, aquela pessoa que faz esse processo inflamatório inespecífico que precisa evitar. Mas de forma alguma isso é regra para todo mundo. Val, eu particularmente, eu bebo bastante água, mas no começo, antes de começar a gravar, eu sinto aquela saliva espessa, né? Então se você come alguma coisa espessa, né? Então a voz parece que gruda, né? E você tem mais dificuldade. Exatamente. Às vezes eu gosto de maçã, porque eu acho que meio que limpa, né? Assim, pra mim são algumas coisinhas. E eu evito chocolate, coisa gordurosa, né? Porque às vezes eu acho que a saliva fica mais grossa e fica mais difícil de falar, né? Você está muito bem orientado, André. É exatamente isso. A maçã é a fruta que a gente mais indica ser consumida logo antes de você ter uma demanda vocal aumentada, justamente pela função adstringente que ela tem. A gente vai produzir mais saliva, uma saliva mais fluida, né? Facilita, inclusive, a própria articulação da fala durante a modulação da voz. E a gente percebe, por exemplo, eu estou conversando aqui com você, e eu devia estar com meu copinho de água aqui do lado. Eu acho que eu disse para você, me Eu tô preparei com toda meu para a nossa copo de gravação e não café, tô coloquei com minha água, tô água. com tudo. Mas depois desse tempo aqui, a gente está conversando, você vê, há pouco tempo ainda, e eu já sinto falta de estar com uma aguinha. Imagina quem dá uma aula 4 horas seguidas no primeiro turno, 4 horas seguidas no segundo turno, sem se hidratar de forma adequada. Realmente não existe saúde vocal dessa forma. Valéria, a gente fala que voz é história de vida, voz é identidade. É, eu queria saber, você, como um especialista também em voz, tem alguma história de algum paciente, de algum familiar que te marcou? Como a voz, de alguma forma, foi um ator principal nessa história? Ou algo que você lembra de, eita, que negócio André, importante, as pessoas precisam saber. a voz ela é tão a identidade da pessoa que recentemente eu atendi pela segunda vez um paciente, um adulto jovem, masculino de 30 e poucos anos de idade. E ele não fez a muda vocal completa, isso é, naquela alteração da puberdade, quando a voz do menino passa para a voz do homem, que é uma voz mais grave, né, mais profunda, justamente pela ação do hormônio da testosterona na laringe, o dele não ocorreu de forma completa. Então ele tem ainda a voz muito aguda. E ele, expressando a tristeza que ele tem, porque a voz não combina com a pessoa que ele é, e que ele se sente uma pessoa travada. Travada emocionalmente, profissionalmente, nos seus relacionamentos, justamente porque a voz não expressa quem ele é. E isso machuca muito, até porque a gente sabe que existe, e isso vai ser proposto a esse paciente, existem possibilidades de tratamentos cirúrgicos para modular a voz. Então, essa voz do homem que não faz a muda vocal completa, ela pode ser restaurada ali para uma voz mais grave. E uma outra paciente que me vem sempre em mente é uma paciente, na realidade, que hoje precisa de uma traqueostomia, é uma senhora atleta, vamos dizer assim, amadora, mas uma excelente atleta, corredora. E a Andrea, ela faz 100 séries de abdominal, assim, por dia. Uma loucura. Essa paciente amiga nossa da família, ela fez um procedimento por uma lesão maligna de laringe e precisou usar a traqueostomia para a forma dela respirar. E ela continua se expressando completamente dentro da voz que lhe é possível, né, utilizando a sua traqueostomia, e ela é uma pessoa que para ela continua tendo identidade, mesmo com a voz que hoje ela não tem, não é mais a voz de antes, né? E eu acho que isso a gente tem que respeitar muito.
essa queixa do paciente do que a voz está expressando e a forma como ela está conseguindo ser utilizada, né? Val, a campanha é muito importante, ela fala exatamente de como a voz vai seguir a gente para sempre, né? E como também a voz é sinal de superação, de vitória, no meu caso, particularmente, essa aceitação da minha voz, né? Mesmo com essas dificuldades, mesmo com esses problemas, eu tenho trabalhado para otimizar, para potencializar dentro daquilo que eu sou capaz. E aí, como você viu no vídeo, eu cantando, né? Então, eu Pois faço um é. desafio a você, que eu sei que você tem uma live, você gravou nas suas redes sociais, uma live ontem, né, com a Janine e com a sua professora de canto, né? Sua futura professora de canto, né? Futura professora de Mas canto, a Valéria, Nana ela Siqueira, e Janine, sempre foi uma teve uma live voz muito excelente, legal. muita informação para buscar ali também, foi ótimo. Valéria, e tua voz, ela sempre foi muito boa. Você tem uma oratória muito boa. Foi oradora da nossa turma, né? Você se preocupava com isso? André, eu costumo dizer, André, que eu tenho os cuidados, utilizando os próprios conhecimentos que eu tenho como otorrino. Já recebi muitas orientações, inclusive da minha irmã, fonoaudióloga, também em alguns momentos, mas eu acho que a gente manter para mim, é sempre manter esse tom de voz médio, fazer pausas respiratórias, não dá para você falar um texto inteiro sem parar para respirar, sem ar, não a voz. E outra questão é a hidratação. Eu acho que são esses os três pilares. Não se ultrapassar muito o seu tom de voz, se hidratar e fazer pausas respiratórias. Eu acho que isso é o básico que a gente precisa fazer. Valéria morou no Canadá na adolescência. A gente dizia que ela veio com sotaque amenizado do Canadá. Lembra que a gente fazia essa brincadeira, né? Mas a gente morou muito tempo em São Paulo, né, Valéria? Eu É. cheguei a morar com Valéria e Ivo. Eu era o filho do casal. Dividimos a. E a gente vivia lá meio que a gente entrou num conflito existencial, né? Porque quando a gente chegava na Paraíba, como vocês são paulistas, né? Quando a gente chegava lá, como vocês são nordestinos, né? E hoje em dia a gente reconhece cada vez mais a importância do regionalismo, do Claro, sotaque, claro. como preservação de cultura, de identidade, né? Mas eu juro que eu comecei a gravar, fazer algumas coisas lá em São Paulo, e parece que quando liga a câmera, parece que eu amenizo imediatamente o sotaque, né? Mas é impressionante também como o sotaque também tem a ver com isso, né? Como cultura, como identidade, né? Sem dúvida nenhuma. E é interessante, André, separando o que é fala do que é voz, a gente muda muito a ressonância. Por exemplo, o paulista, em certas áreas, eles usam muito a Esses, né? hipernasalização, né? Esses Aí um S que é diferente, o outro um pernambucano que extra, né? puxa, né, Extra, ali né? o extra. Então, assim, tem muitas questões de voz que tem o regionalismo. Mas eu acho que o que nós fizemos, eu e você, às vezes, por gostar de se comunicar, é que a gente vai perdendo vícios de linguagem, que são regionais também, e que a partir do Mas momento, eu por só exemplo, perco quando tô gravando. Quem me conhece fora do mas eu ar. costumo dizer que assim, a gente. Só o fato de pronunciar as palavras até o final, pronunciar os S, já É. vai dando uma impressão de sotaque, quando na realidade não é. Você sabe que tem um amigo meu, ele até comentou em um dos comentários de uma das lives também que eu fiz essa semana, e ele colocou: só me tira uma dúvida, é voz ou voz? Ele é paulistano e ele fala voz, e eu falei durante Voz. toda a live voz, com Voz. um I, como quem tem um I, né? Voz. E isso é fala, mais do que voz ou voz. Isso é a forma como a gente acaba articulando, né? Uma tomada ou uma tomada, mas não necessariamente isso seria uma alteração ou realmente só questões de regionalismo. Nem erro é considerado. Valéria, você disse que tá começando, já se matriculou ontem, né? Para aula de canto, né? E me fala essa tua vontade. No final de ano, a gente fez uma festa na casa da Valéria lá, e todo mundo foi pro microfone, pro canal, pra uma banda, e a gente canta. Eu acho que a gente cantou mais do que os cantores, né? É.
Vou te falar, André, eu tenho esse desejo. Assim, as pessoas, por exemplo, eu dou muita entrevista, as pessoas falam, nossa, você tem voz de radialista, nossa, você podia estar na TV, você podia estar na rádio. Minha vontade só é uma. Eu particularmente queria cantar. Na minha cabeça, eu até já acho que eu canto, eu vou no chuveiro, ali no banheiro eu arraso, tá? Eu ainda não estou na fase de gravar e mostrar assim para todo mundo de Não, eu não forma mostro não, alguma. mostra aí só aqui. Eu acho que o canto expressa muita coisa. E você viu como você agora mostrou a sua voz cantada, e a voz ela fica diferente durante o canto, porque a gente demonstra outras emoções, outras pausas, né? Então, Então o quê? travou de novo aqui para mim, André, você Não, tá mas pra mim não, travado. vai. Então a voz. Então, então a voz, ela acaba, a voz cantada e traz essa emoção, traz um enredo, traz a expressão de um sentimento. A voz ela muda. E como eu digo, hoje eu preciso, eu acho que é uma coisa que eu preciso ainda fazer na minha vida. Eu acho que eu ainda preciso experimentar esse tal de canto. Vamos ver o que é que vai Voz quando acontecer. você tá apaixonado, né? A voz muda. Quando você tá com ódio, né? Como diz aqui no Nordeste, não é ódio, né? Ódio. Ódio. Você muda também a voz, né? E para acabar Muda. essa entrevista aqui no Saúde Alerta do Jornal da Paraíba, que eu tô tomando café e tô tomando água também, eu queria que Valéria mostrasse os dons artísticos cantando uma Ai, música. André. Só se você cantar comigo, que você já é um Se eu cantor mais souber da experiente. letra, eu te ajudo. Vamos aproveitar e pegar uma deixa de São João começando, né? Daqui a pouco já saiu programação e eu acho que a gente podia cantar um forró, uma coisa mais clássica. O que é que você acha? E eu acho ótimo. Você canta e eu acompanho. Então vamos lá. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para Olha aquele para aquele balão balão, o tico, que que lá lá no no céu vai céu surgindo. surgindo. Isso é bom demais, André. Foi Eita, uma já deu noite vontade, viu? igual a essa. E Pessoal, tu me Valéria, mexe muito o obrigado pela tua coração. participação, por coisas tão esclarecedoras e que todo mundo cuide melhor da sua voz, afinal de contas, ela vai nos acompanhar até o final da nossa vida, né? Se Deus quiser. Excelente, André. É muito bom conversar com você e nem acredito que você me fez cantar. Conta a verdade, você estava doida por essa oportunidade. Tchau, Val. Um Um beijo grande grande. abraço para todo Até a mundo. Tchau, próxima. tchau. Tchau, gente.